Gente, vocês são pontuais, né? Boa noite, boa tarde. Vou entrar aqui no Instagram para chamar o pessoal. O chat está ativo, tá? Não sei se o chat está ativado. Tudo muito novo para mim. Ah, tá. Deixa eu só ligar aqui o Insta para chamar o pessoal. A gente tem 2 minutinhos ainda para começar. Vocês podem pegar uma água, pegar a pipoca. Bom. Vou esperar mais 1 minuto, aí a gente começa, tá bom? Eu não sei o que vocês estão falando. Ah, tô vendo aqui o chat. Manhã tá aí. Manhã, tudo bom? Obrigada que vocês estão aqui. Pai também veio, tá acordado. Essa live também é para ele. Bom, então vamos começar. Gente, obrigada por vocês terem vindo, por vocês estarem participando aqui dessa live. E eu trouxe hoje um resumo de um livro que ele me ajudou muito. E, na verdade, é mais que um livro, é meio que um manual, que dele eu tirei muitos exercícios para trabalhar, né, a minha assertividade. E como isso me beneficiou e me ajudou bastante, eu estou trazendo para vocês, para estar aí ajudando outras pessoas também. E o nome do livro é A Maldição dos Bonzinhos, da Jack. Ai, gente, não consigo esse nome, Jack. Tem lá na capa o nome da autora, uma autora americana, né? E ela começa o livro falando de um evento para explicar o que é a maldição dos bonzinhos. Ela começa o livro falando de um evento que aconteceu com ela, onde ela tinha que ir para um aniversário, e foi. E nesse aniversário ela acabou escorregando, quebrou um braço e continuou o aniversário fingindo que estava tudo bem, né? Porque na cabeça dela, ela não podia incomodar as pessoas, ela não podia demonstrar fraqueza, ela não podia ser frágil, ser fraca, né? Porque isso não seria visto com bons olhos pelos outros na visão dela. Então, a síndrome do bonzinho não é aquela pessoa, não tem a ver com a estética, não tem a ver com ser bonito, não tem nada a ver com ser mais ou menos alguma coisa do ponto de vista físico. A maldição do bonzinho é uma pessoa que está sempre tentando ser agradável, que está sempre evitando criar conflitos, ser compassiva, né? E esse é um problema que não acomete só mulheres, é um problema muito pertinente, muito recorrente entre as mulheres, e eu poderia até dizer que entre as mulheres brasileiras a gente sofre muito com essa questão
da assertividade, feminina, porque a mulher brasileira, ela é ensinada a ser doce, a ser gentil, a ser passiva, e essas são as características, né, que uma mulher deve ter, que se espera, que se, almeja, que se espera e se exige de uma figura feminina. Mas também homens têm esse problema da síndrome do bonzinho, né, tem aquela velha história: "Nossa, ele é tão bonzinho, né", e aí você nunca sabe se essa colocação aí tem um cunho positivo ou negativo, de um homem ser bonzinho. E eu dividi em partes aqui para elucidar, e a gente vai trabalhando por partes, né. No primeiro capítulo, como é o dia a dia na vida de uma pessoa boazinha, né. Então a autora começa a descrever várias, características que aconteceram. Ela é terapeuta, né, ela também é uma pessoa que sofre, que sofreu, com a questão da síndrome da boazinha, e ela descreve um dia típico de uma boazinha, que levanta tendo N tarefas para fazer, então ela se programou para fazer N tarefas. "Não, hoje eu vou", tô dando um exemplo, tá, gente. "Não, hoje eu vou levar o cachorro para tosar e eu vou fazer isso, aquilo, aquilo outro", e alguma coisa acontece, o telefone toca, ou o filho ou o marido tem demandas, exigências diversas que te tiram do curso da programação que você fez, e você acaba aí, passando o dia tentando atender as demandas dos outros que surgiram inesperadamente. Quando você chega no final do dia, você não fez nada daquilo que você esperava ter feito, porque, você acabou atendendo às necessidades dos outros, né. Então, esse é um exemplo típico do que é a síndrome do bonzinho, né. Você até tem um plano, você até tem uma um vislumbre do que você deseja fazer, mas algo acontece que te faz se perder no meio do caminho, você esquece, né, exatamente até o que você estava fazendo, para onde você queria ir, e você acaba meio que perdendo o foco. Eh, a síndrome do bonzinho, ela não acomete sempre da mesma forma em todas as pessoas, então tem a síndrome da mãe boazinha, tem a síndrome da amiga boazinha, tem a síndrome da funcionária boazinha, tem então assim, cada pessoa tem um ponto no qual tem dificuldade para dizer não, ela tem dificuldade para se impor, ela tem dificuldade para ser assertiva. O que é ser assertivo? Não é ser duro, mas também é não deixar que o outro faça com você o que ele quer fazer, o que o outro, alcance de você o que ele deseja alcançar, porque você sabe que você não quer fazer aquilo. Então, já que você não quer fazer aquilo, você vai dizer: "Olha, eu não quero ir para essa festa, eu não quero comer isso, eu não quero fazer isso". Então isso é ser assertivo e falar de uma forma que não vai aumentar conflitos, mas que o outro vai entender, né. Então, assim, essa questão do ser bonzinho, ela vai diferir muito de pessoa para pessoa, de contexto para contexto, então a gente não pode também ficar se comparando e se comparando e se medindo com o outro, porque às vezes o que te acarreta, o que te afeta, o problema que você tem de dizer não, uma outra pessoa já não tem o mesmo problema, ela é mais assertiva nesse ponto, mas ela tem um problema de assertividade em outros pontos da vida dela, né. Eh Isso acontece também porque nós temos algumas regras pessoais rígidas, que são formadas, que são estabelecidas na nossa infância. Então, de acordo com a nossa cultura, com a nossa educação, com o nosso contexto familiar, nós aprendemos determinados valores quando crianças, principalmente ou adolescentes, e aquilo fica muito impregnado no nosso inconsciente como um valor, base para tudo, né. Então você toma esses aprendizados, esses valores como base para todas as decisões que você vai tomar na sua vida posterior e para sua forma de ver o mundo também. Então, se você é educado, como criança, não
menino não fala, né, não mexe nisso, não mexe naquilo, né, cheio de restrições, contenções, ou se você está sempre tendo que se justificar, isso vai se estender também para a fase adulta, né. Eh, e aí a gente tem o exemplo, né, da Suzy, que é um personagem que a Jack cita, que é ela 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 diz que a Suzy um padrão, uma regra rígida que a Suzy tem, é que ela deve sempre ajudar, mas ela não pode jamais pedir ajuda. E olha como isso é descompensado, né. Eh, você deve ajudar, você deve sempre estar disposto a ajudar, mas você não pode nunca pedir ajuda, você não pode estar nunca na situação de precisar pedir ajuda, né, como se fosse um super-herói, né. E aí a gente vê que isso não há um equilíbrio, porque o equilíbrio na natureza, tudo há o equilíbrio no mundo, na natureza. Então se você só dá e não recebe, ou não se permite receber, aí já não há um equilíbrio na sua vida, no universo, como há no universo, como há na natureza. Ela também dá um exemplo para a gente trabalhar essa quando a gente às vezes a gente se sente inseguro: "Será que eh, será que o que eu estou fazendo é correto? Será que eu deveria fazer isso? Será que eu estou me comportando, tomando a decisão mais assertiva?" E aí tem um exercício que a gente vai ver lá daqui a alguns minutos, de como tomar as melhores decisões, a tomar as decisões mais assertivas, né. E aí você imagina uma figura que você admire, pode ser sua mãe, pode ser uma pessoa que você ache que tem um posicionamento mais sensato, mais assertivo, e você se pergunta: "Tá, e o que é que a Maria faria? O que é que a Kate faria, se ela estivesse no meu lugar?". E isso vai ajudar você a incorporar um personagem mais, seguro sobre você mesma. Eh, também a gente tem muita questão da vergonha, né, de não conseguir dizer não. E essa vergonha, essa frustração gera até um certo ressentimento, ele também atrapalha muito nessa caminhada do autoconhecimento, esse sentimento de fracasso mesmo, né. E aí um exercício que a Jack fala pra gente no livro, pra a gente se concentrar nas pequenas mudanças que a gente pode fazer, então é um passo atrás. Não adianta você querer ter uma personalidade completamente diferente da que você, tem, se você não fez um passo a passo para chegar nesse desenvolvimento da sua personalidade, da sua maturidade, para caminhar com essa criança interna, interior que você tem não muito bem desenvolvida, e levar ela a um adulto mais equilibrado, né. Analisar também o que você está sentindo, o que você está pensando e o que você está vivenciando, se está havendo uma coerência aí entre o sentir, pensar e o momento, e o agir. Então é a questão não é a autocompaixão, tá, é a autocompassividade, é ser generoso consigo mesmo, é entender que tudo é um processo. E levar em consideração também, o que a sua história, tudo que você passou para chegar aonde você chegou, no hoje, com a idade que você está, onde você está, do jeito que você está, foi uma vida, foi um caminhado de muitas aprendizagens, e isso conta, e é isso que você tem que dar valor, né. E onde é que começa a questão da síndrome do bonzinho, né. Ninguém nasce bonzinho, né, com esse distúrbio de personalidade, digamos, a pessoa torna-se bonzinho. Então a Jack fala que se você aprende a se tornar uma pessoa bonzinha, você também pode aprender a deixar de ser bonzinho, ou seja, você também pode aprender a dizer não, ou a ser mais assertivo, se posicionar melhor nos momentos que você precisa, né. E ela deu um exemplo muito legal, para a gente analisar o quanto que
a educação na infância, ela é importante. Eh, Como que você lida com os acontecimentos com a criança. Ela estava no ônibus e uma criança, uma mãe e uma criança, a criança tira o sapato na hora de descer, quase na hora de descer do ônibus, a criança tirou o sapato, e ao invés da mãe ficar com raiva, da mãe xingar ou da mãe, reagir de uma forma negativa, a mãe, eh na fala, deu um reforço positivo em relação ao comportamento da criança, que ela poderia simplesmente, ter reagido de uma forma negativa, e ela disse: "Nossa, que menina brilhante que você é, né, vamos calçar esse sapato de volta, porque tá na hora de descer. Nossa, como você é inteligente, como você é brilhante, você conseguiu tirar o sapato, mas vamos calçar de novo esse sapato, porque tá na hora de descer". E aí, em um outro dia, entrou uma mãe, né, com a sacola, uma chupeta dentro da sacola, e a criança muito na fase do não, gritava: "Não quero, não quero chupeta", e a mãe brigando com a criança, ficou aquele duelo, aquela luta de forças. E, a mãe tentando forçar a criança a tomar água, e a criança não aceitava, e a mãe disse: "Seu idiota, né, eu sei que você vai sentir sede depois". Então, assim, a gente vê claramente um exemplo do que seria o reforço positivo e do que seria o reforço negativo. E a forma que essas 2 crianças, estão sendo conduzidas na infância vai fazer toda a diferença delas terem uma autoestima mais fortalecida ou mais fragilizada. E essa questão de ter uma autoestima fortalecida é a base, né, para uma pessoa conseguir se conectar com o seu eu interior e perceber quando que ela quer, uma ela percebeu os sinais do corpo, né, "Eu não quero fazer isso, eu quero fazer isso, eu já não quero isso", ou "Isso não foi legal", e já reagir, de uma forma assertiva e temporal no momento, né. Então, a questão da autoestima da criança ser trabalhada positivamente está diretamente relacionado com a síndrome do bonzinho. Então, pessoas que têm uma síndrome do bonzinho não tiveram um reforço tão positivo na infância. Eh, e aí ela deu um ela de ela a Jack dá vários exemplos, né, e a gente tem um exemplo de uma outra personagem, que é a Mônica, que ela se auto-intitula como uma lâmpada de 1000 watts, 1000 volts, né. Eh, que ela foi para terapia, porque ela dizia que ela não conseguia, era porque ela fazia muita coisa ao mesmo tempo, se sentia muito cansada, e alguém descobriu que esse cansaço ele era oriundo da necessidade que ela tinha de estar, se ela estivesse com alguém, com um grupo, ela tinha que se entregar, que se doar 100% para aquela pessoa, para aquela situação, o que levava ela a uma exaustão emocional, né. E ela fazia isso por medo, né, da desaprovação. E esse medo que ela sentia faz, ou que a pessoa sente de ser desaprovada, faz com que a pessoa fique o tempo inteiro muito antenada, eh, nas expressões faciais do interlocutor, ou seja, da pessoa que está falando, da outra pessoa que está interagindo com você. Então você fica tão ligada nas expressões faciais, como que a pessoa vai reagir, que aquilo demanda uma reserva de energia enorme, de você, né. E essa paciente descobriu que esse comportamento, ele é um padrão comportamental que vem da infância, que vinha da infância, porque ela tentava, a todo momento agradar, né, a mãe, com medo de de desagradar a mãe, ou enfrentar a ira da mãe, porque a mãe tinha acessos de ira e violência, e ela tinha um pai também bastante ausente. E a criança, ela faz isso como um mecanismo de sobrevivência, né. Ela não sabe muito bem o que está acontecendo, e ela faz isso como uma forma de se autoproteger, para sobreviver. O problema é que
padrão comportamental, que era para ficar na infância, se ele não tratado, ele é perdurado até a vida adulta, porque a gente acaba tomando isso como um padrão comportamental fixo, e a gente toma isso como uma regra, rígida, né, uma regra fixa. E ela também, descobriu que ela tinha a Mônica, esse personagem tinha uma regra rígida de que se ela fosse regra rígida, como a gente falou, é aquela regra que você toma como lei, como verdade, que você aprende lá na infância para se defender, para se proteger, porque você não entende o que está acontecendo, você não sabe como lidar da melhor forma, e você acaba levando aquele padrão comportamental para sua vida adulta, sem se questionar por que que você continua fazendo isso, sem tentar sequer modificá-lo, porque você não identifica. E essa regra rígida dela era que se eu continuasse, eu fosse sempre boazinha, né, e agradável, a minha mãe vai ficar feliz e vai ficar amorosa comigo, então ela não vai me bater, ela não vai brigar comigo e vai ficar tudo bem, né. Existem diferentes tipos de bonzinhos e o interessante eu vou citar aqui alguns tipos, talvez você se identifique com algum tipo, né, pessoa, por exemplo, que evita raiva ou tem medo do conflito, no caso da Mônica, por exemplo, né. A necessidade de ser aprovada como uma outra personagem da Samantha, personagem que está no livro. A síndrome do bonzinho da última que sai do bar. Essa é interessante, ela ela era tinha alguns quilos a mais que o padrão da sociedade na qual ela vivia, e ela não tinha uma autoestima de se sentir bonita, atraente com os meninos, e ela tinha uma amiga muito bonita e muito atraente, todas adolescentes, então essa personagem acabou desenvolvendo, como instinto de sobrevivência, ela acabou entendendo que os meninos achavam ela muito, simpática e engraçada, então ela se tornou a atração do grupo. Então ela era aquela pessoa, muito engraçada, que sentava e ia beber junto com os meninos depois dos jogos, depois de fazer esporte, e era a última a sair do bar com os meninos. Ela não era atraente, ela não era amiga do grupo que era a que todo mundo queria ficar, mas pelo menos alguém iria ficar perto dela, né, iria ficar, de uma certa forma, se interessar pela companhia dela, embora não se interessasse por ela como mulher. E isso era uma compensação que ela fazia para ela mesma, né, para angariar amigos, digamos, né. A síndrome da mãe boazinha também a Jack fala muito no livro, né, tem uma personagem que ela teve uma infância muito difícil, né, e teve uma mãe muito geniosa, volúvel, violenta, como ela mesma diz, e um pai ausente. E ela, ao se tornar mãe, o maior medo dela era de se tornar a mãe dela, né, de ter os mesmos comportamentos que a mãe dela tinha. E aos 3 anos de idade, ela iniciou um processo de terapia, porque ela descobriu que ela estava se tornando o que ela mais temia, a figura da mãe. Né, ela de ela dava tudo que o filho pedia, porque ela tinha medo de ouvir a criança chorar, tinha, eu não sei se era, não me lembro agora qual foi a palavra exata que ela usou, se era medo ou se era, se ela evitava, mas ela não gostava de ouvir a criança chorar, então ela fazia coisas como botar a criança no colo e dormir com o menino a noite inteira, né, levar o menino para dormir na cama do casal, no quarto do casal, né, brincar com ele o dia todo, ir ao supermercado fazer compras e todas as vezes que ela ia ao supermercado fazer compras, ela comprava um DVD para o menino, né, desnecessariamente, né. E aí depois ela começou a sentir a culpa de estar se tornando exatamente a figura da mãe dela, porque no momento que ela percebeu que ela estava dando demais, ela começou a se sentir muito irritada, eh, temperamental, irritada com ela e descontando um pouco na criança, e ao visualizar isso, ela recorreu à ajuda,
né. E aí a autora fala que, muitas mulheres quando se tornam mães, tendem a abrir mão das próprias necessidades individuais, em prol dos filhos, porque elas acreditam que assim elas estariam sendo boas mães, né. Mais uma vez eu acho que, se enquadra muito no perfil da nossa sociedade, porque a figura da mãe ela ainda é muito, colocada como um papel de uma pessoa que não pode errar, que tem que ser perfeito, é a figura redentora, né, essa questão da cristianização, essa questão da do cristianismo divini tornou a figura materna meio que divina, então a mãe, ela deixa de ser uma mulher, um ser humano com as suas necessidades e desejos, e passa a ser uma figura perfeita, que não pode errar, quase que inatingível, meio que sagrada, e a mulher acaba acreditando que ela deve abrir mão das próprias necessidades, dos próprios desejos mínimos para atender todas as necessidades, de uma criança, não só por 1 ou 2 anos, mas por uma vida inteira, né. Quantos pais aí, quantas pessoas, estão integralmente para os filhos, né, atendendo às necessidades dos filhos, criando, alimentando, mantendo os filhos mesmo depois de adultos. Outra personagem, ela ao iniciar uma relação, ela era companheira boazinha, então ela ia para casa do namorado, ela cozinhava, ela passava, ela arrumava a casa, e ela começou a sentir dores no estômago, ela chegou a acreditar até que ela tinha câncer, né. E aí foi, pra terapia, e ela descobriu que essas dores que ela sentia no estômago, que ela chegou a pensar que não fosse só uma úlcera, que pudesse ser um câncer, ela descobriu que essas dores começaram no momento que ela começou a, calar os desejos dela, né, o que ela queria, né. E ela como ela passou a servir muito em favor do parceiro da relação, ela passou a viver para essa relação, os desejos, os anseios dela já não existiam mais. E aí o que a Jack propõe é que a gente faça um barômetro. O barômetro é aquele aparelhozinho que a gente assopra para fazer o teste do álcool, né, nas blitz. Então, o teste do barômetro do ressentimento, né. Qual é o medo que eu estou sentindo? Se alguma parte no meu corpo está doendo, principalmente o meu estômago, porque o estômago da gente, ele ele quando ele dói, ele está indicando claramente que alguma coisa com as nossas emoções não está ok, porque no nosso intestino, no nosso sistema digestivo como um todo, principalmente no estômago, há muitas terminações nervosas e emocionais. Então, as nossas emoções, o nosso intestino e o nosso estômago estão diretamente relacionados. Se você tem dores recorrentes no estômago, está diretamente relacionado às suas emoções. Então, aí o teste do barômetro do ressentimento seria: se eu estou sentindo dor, é porque eu estou sentindo alguma coisa. Seria isso, qual é o sentimento? Então, qual é o sentimento que você está sentindo? É medo? Será que é medo? Então é medo de quê? E se eu estou sentindo medo, o que é que eu preciso fazer para acabar com esse medo? Para me sentir segura, para me sentir bem, né? E essa personagem que estava sentindo as dores no estômago, ela tinha uma regra pessoal rígida, que era de que ela não podia criar confusão. Então ela não podia criar confusão com o namorado, o namorado tinha um filho, então ela tinha que brincar com o filho do namorado, jogar jogos de videogame, enfim. Então ela estava sempre calando, ela estava sempre, eh, dizendo sim, ok para tudo, né. Então os bonzinhos, eles tendem também a se relacionar com outras pessoas, que têm comportamentos mais incisivos, né.
Porque já que o bonzinho não sabe se posicionar, não sabe ser firme, assertivo, a tendência é que ele atraia pessoas que sejam mais diretas, mais incisivas, talvez até mais explosivas do que ele ou do que ela, que é uma forma de buscar o que você não é, uma extensão do que você não é, para que você equilibre aí as coisas. Tem outros livros também que a Jack cita, como A Mulher por Mérito Próprio, da Anne Dixon, e ela propõe também o jogo da linha, né. Esse jogo é um outro exercício onde a gente traça uma linha, onde há a personalidade de uma pessoa muito passiva, uma pessoa agressiva, uma pessoa passivo-agressiva. O que é o passivo-agressivo? É o que finge estar tudo bem, mas na verdade está explodindo e não fala nada na hora, mas depois está soltando uma piada ou vai lá e dá o troco e se vinga, mas não diz diretamente, não assume diretamente que está fazendo aquilo, que está te provocando. Aí, digamos, soltar uma piada ou pequenas vinganças, a pessoa acaba não assumindo diretamente que é porque ela estava com raiva, né. Ela acaba disfarçando, manipulando um pouco, essas pequenas vinganças. E o último, a figura da pessoa assertiva. E aí você vai vendo, você vai procurando, traçar nos seus comportamentos do dia a dia, o que é que se enquadra em passivo-agressivo, passivo-agressivo e assertivo, para você ver qual é o nível de assertividade que você tem. Uma dinâmica, um exercício para você começar a fazer uma triagem para saber quão assertivo está a sua forma de se relacionar com o outro. O bom é que, a notícia boa que eu tenho para dar é que todo mundo é ma mais ou menos, bonzinho, né, ninguém é 100% assertivo 100% do tempo. Então tem algumas áreas da nossa vida que a gente é menos ou mais assertivo, então tá tudo bem, né. Então, tem um exemplo aqui de um que ela citou de um homem, e aí a gente vai falar agora dos homens para que a questão da síndrome do bonzinho acomete muitas mulheres, mas também acomete homens, a gente falou no início da live, né. E o Hamish, ele era tão solícito que a esposa dele começou a ter problemas no casamento, porque a esposa começou a ter ciúmes, porque ele era solícito demais com os colegas, com as colegas de trabalho, e isso acabava sendo visto de uma forma, um pouco distorcida pelas pessoas que estavam de fora, né. Eh, e ele tinha um problema, ele era bonzinho demais e de uma hora para outra as pessoas se afastavam, né, e ele disse que as pessoas se afastavam chocadas e decepcionadas quando ele tinha uma explosão. Então o padrão comportamental dele era o seguinte: ele era bonzinho, as pessoas acabavam invadindo as bordas, os limites dele, porque ele não estabeleceu os limites, e em algum momento ele se sentia invadido, desrespeitado e ele simplesmente explodia, né. E quando ele explodia, as pessoas se chocavam, porque não esperavam aquela reação, porque ele era sempre muito bonzinho, ele sempre estava dizendo ok, sim para tudo, servindo, fazendo, dando, cedendo, e de repente, ao invés dele simplesmente dar um não, ele explodia, então ele ia de um extremo ao outro, e isso fazia com que as pessoas acabassem se afastando, porque não contavam com esse comportamento dele. E ele não sabia como ser assertivo, né. Bom, o livro é cheio de exemplos e aí a gente tem o exemplo da Jéssica, a colega boazinha, a Liz, a amiga boazinha, tem os profissionais bonzinhos também, né, que, no ambiente de trabalho, a pessoa acaba, o bonzinho, ele acaba pensando, tendo o padrão comportamental de achar que as coisas são tudo ou nada.
ou eu dou 100% do meu tempo, da minha energia, eu me dou 100% nesse trabalho, ou eu não amo esse trabalho, ou é tudo ou é nada, são os extremos, né. E isso acaba levando a uma fadiga, a um cansaço, né, a um esgotamento de energia, porque você não sabe dosar, porque você não sabe medir a sua interação com o meio e com o outro. Outro exercício que a Jack propõe no livro dela, eu fiz esse exercício também, eu achei muito legal, eu tenho ele no meu caderno, desenhar um boneco, né, e nesse boneco você vai desenhar como se fosse um anjo, e você desenha esse boneco rindo, porque o bonzinho geralmente ele ri muito, ela diz. E aí você desenha esse bonzinho com os raios saindo pela cabeça, como se fosse mesmo um anjo, né. E aí você coloca nesses raios como que você acha que as pessoas te veem, né. E eu não vou nem ler para vocês o que é que eu coloquei no meu desenho, porque quando eu levei para minha terapeuta, ela brigou muito comigo. Que ela dizia: "Mas por que que você tem essa imagem de você? Por que que você pensa isso de você?". Bom, e aí no corpo do boneco, você desenha como que você se vê em relação a esses mesmos comportamentos que você acha que a pessoa te vê, né. E aí você pode fazer um paralelo para ver qual é a discrepância entre o que você acha que as pessoas pensam de você e como que você mesmo se vê. Uma coisa muito importante, que a Jack fala, é que a gente precisa ouvir muito, a gente precisa aprender primeiro a ouvir o que o nosso corpo está dizendo. Então, se alguma parte do nosso corpo está doendo, se alguma coisa está disfuncional, se você tem dores de cabeça recorrentes, se você tem dores no estômago, se você tem alguns problemas de saúde, ou até mesmo se os seus problemas de saúde vão mudando, vão alternando, mas você está sempre com algum problema de saúde, isso está diretamente ligado com o emocional e provavelmente você não está sabendo aí administrar suas emoções e ser assertivo. Provavelmente você tem aí uma síndrome do bonzinho e é bom investigar, é bom fazer essa autoanálise, porque o corpo da gente, ele fala. E se você ouvir o seu corpo, você não vai aí, chegar ao ponto de adoecer, porque você vai estar ouvindo os limites do seu corpo, né, antes de chegar à doença, porque a doença, ela é um chamado. A doença, a dor, ela é um chamado para a gente ver o que está acontecendo, para a gente ver que alguma coisa não está indo bem, que alguma coisa está incomodando o nosso espírito, o nosso emocional e que a gente precisa cuidar mais da gente, né. Um exemplo, que a Jack dá, no início do livro, é que ela quebrou o braço, né, na festa, e ela só foi engessar o braço 10 dias depois que tinha sofrido o acidente. Porque ela não tinha tempo, porque ela não queria incomodar, porque não dava para fulano, cicrano, beltrano ir com ela no hospital, porque nunca era o tempo. Então ela não era a prioridade, então ela ficou com essa dor por 10 dias e depois de 10 dias ela foi ao hospital para ver, né, o que tinha acontecido com o braço. E ela disse, quando ela chegou lá no hospital, as pessoas ficaram muito chocadas, né, ela disse que não brigaram com ela, mas que as pessoas ficaram muito chocadas, intrigadas do porquê que ela só tinha ido depois de 10 dias, né, do acidente. Então assim, não é um comportamento normal de alguém que tá atendendo aí as próprias tá ouvindo o seu corpo, tá ouvindo as necessidades do próprio organismo, né, então ela não estava conseguindo sintonizar com ela, com o corpo dela. Um outro exemplo é de uma outra paciente dela, não querer levantar quando está numa roda, numa mesa para fazer xixi, para não ser vista ou para não incomodar, então ela ficar segurando o xixi, né, com medo de incomodar, com medo de ser notada, com medo de ser percebida ou com medo de incomodar ao passar entre as pessoas, né. Então quando você ignora, quando seu corpo está cansado, quando seu corpo está estressado, você tem que chegar ao ponto de adoecer, para então cuidar de si, é também algo muito comum, muito recorrente, da síndrome do bonzinho. A ansiedade também, né, que é um dos sintomas mais fáceis de reconhecer,
Normalmente os bonzinhos, quem tem a síndrome do bonzinho, são pessoas muito ansiosas, que estão sempre ansiosas, e a ansiedade, ela está muito interligada com a raiva, né, porque a ansiedade, ela é o medo do futuro, é o medo do que ainda não aconteceu, é o medo do que está para acontecer, é a preocupação no futuro, então é medo. E esse medo, ele acaba se transformando em raiva, né. Se você tem ansiedade, um medo e você não se posiciona, você acaba sentindo raiva por você não ter se posicionado. Então você é ansiosa com o seu chefe, né, determinados comportamentos ou relações de trabalho, um colega de trabalho, um chefe, como o tom, como fala, alguma coisa nesse sentido. Essa ansiedade acaba gerando medo, tal, o que é que essa pessoa vai falar da próxima vez? Qual vai ser a próxima piada, né, qual é a próxima que ela vai aprontar? E é esse medo que gera o medo e a ansiedade que gera também raiva e frustração por você não reagir na hora, no tempo que deveria reagir diante de algum comentário inadequado, por exemplo. A gente tem que descobrir também quais são as nossas velhas crenças, quais são aquelas crenças, aqueles valores que a gente aprendeu quando a gente era criança, que era o correto e que deveria continuar sendo. Gente, o mundo, olha que o corona está aí para mostrar pra gente que tudo muda, né, tudo envelhece, tudo muda. O mundo está em constante mudança, então por que também não os nossos valores? Por que também não a forma da gente ver a vida e da gente, ler o mundo, né. Eu tenho mudado muito nos últimos anos. Quem está assistindo aí, eu acho que também consegue ver, né, manhã, essa questão do quanto que a gente tem se desenvolvido. Então é importante também que a gente reveja aí quais são os valores que não cabem mais, quais são essas crenças antigas que elas já não nos servem mais para o nosso bem maior, né. Por exemplo, um outro exercício que ela dá, alguns pensamentos que a gente tem, eu que tinha por padrão ser muito negativa, ser muito pessimista, né, venho, utilizando esse exercício diariamente, constantemente, né, de quando eu me pego pensando alguma coisa que eu vejo que não é adequado, eu penso: "Será que isso é um pensamento meu? Será que eu estou trazendo isso lá do trabalho? Eh, será que estou trazendo da rua? Será que é algo que eu assisti que me influenciou? Será que é um livro? Não sei. É um pensamento meu ou é de alguém, né?" Outro exercício importante é a torta da responsabilidade. Esse eu preciso falar, esse é muito legal. A torta da responsabilidade. O caso é assim. Tem uma paciente da Jack que ela tinha 3 irmãos e ela era, solteira, os 3 irmãos casados, e ela acabou assumindo toda a responsabilidade de cuidar dos pais, né. E ela chegou a um ponto de exaustão e de ir pra terapia, porque ela estava exausta, emocionalmente exausta, fisicamente exausta da missão, de cuidar dos pais. E aí ela aprendeu a fazer a torta da responsabilidade, né. De quem é a responsabilidade por este problema, por essa situação? Então, de quem é a responsabilidade, por exemplo, de cuidar dos meus pais? E ela descobriu na torta da responsabilidade, ela deu 25% da torta, ela pegou a torta e dividiu no meio. A metade da torta, ela dividiu uma metade, ela dividiu em mais 2 pedaços, e esses 2 pedaços era um para o pai, 25%, um para a mãe, 25%, porque eles não estavam incapazes, eles não estavam inválidos, eles podiam cuidar de si mesmo,
né, então eles podiam aí fazer as coisas que ela vinha fazendo por eles não precisavam dela como uma cuidadora, como se eles não tivessem a capacidade de fazer isso por si mesmos. E a outra metade da torta, ela dividiu entre ela e os 4 irmãos. Então ela foi identificar, ela foi ver que a responsabilidade de cuidar dos pais nem era só dela, porque, ela vinha fazendo isso sozinha, porque era ficava subentendido que por ela não ter filhos, por ela ser solteira e não ter filhos, ela tinha a obrigação, né, de fazer tudo por todo mundo. Então aí na terapia ela descobriu que ela tem uma vida própria, ela tem direito a ter uma vida a uma vida própria, a cuidar de si, então não é uma obrigação dela, de doar 100% do dia, da vida, do ano, do mês dela para cuidar de pais que estavam saudáveis, que podiam fazer por si mesmo, e ela também tinha outros 3 irmãos que podiam entrar aí nessa tarefa. Então, fica a aprendizagem aí. Bom, outro exercício legal é que a gente fica achando sempre que a gente, deveria eu deveria ter feito isso. Eu deveria ter dito isso. Eu deveria isso. Não, vamos trocar essa palavra eu devia por eu poderia. Então, o poderia, ele soa como uma opção. Quando você usa o poderia, você está se dando sempre a opção. Eu poderia, mas não fiz. Eu poderia ter aguado as minhas plantas hoje, mas eu não fiz. Eu poderia ter colocado as minhas plantas para tomar sol hoje. Coloquei só uma, mas eu não fiz. Então você se livra dessa culpa, dessa obrigação de dar conta das coisas que você ainda não deu, que você não fez, né. Não fez, tá tudo bem, né. Eu não lavei a roupa. Deveria ter lavado a roupa? Não, eu poderia ter lavado a roupa. Não lavei, tá tudo bem. Então, eu poderia ter lavado a louça, eu poderia perder 3 quilos, por exemplo, né. Não que eu deveria perder 10, 20 quilos, eu poderia. Então, é sempre uma opção, né. Outro exercício que ela dá é você fazer declaração de direitos pessoais, né, você se permitir, se dar o direito de ter direitos. Então, assim, eu tenho direito de expressar meus sentimentos. Então você tem o direito, diz aí, quem está aí me ouvindo, diz aí: "Eu tenho direito de ser eu mesma. Eu tenho o direito de ir trabalhar de mau humor". Escrevi aqui, tá, gente? Não está no livro. Tenho direito de trabalhar de mau humor. Eu tenho o direito de não cumprimentar todos os colegas de trabalho. Não tenho, não está no meu contrato. Cumprimento se eu quiser. Não é minha obrigação, é um direito. Eu tenho o direito de não cumprimentar também. Eu tenho o direito de não agradar a todos e ser sempre simpática. Eu tenho o direito de mudar de ideia se quiser. Tá, eu fiz um acordo, mas eu tenho o direito, eu ainda assim tenho o direito de mudar de ideia. Eu tenho o direito de dizer não. Eu tenho o direito de me colocar em primeiro lugar, primeiro eu. Eh, a gente está já terminando, tá? Segura aí que a gente vai já terminar. Eu acho que bom, a questão de se autopresentear, né, de ser bom consigo mesmo. Uma coisa que eu venho fazendo já faz uns meses, então, assim, sempre que eu recebo salário, e eu vou publicar um vídeo depois só com isso, na parte financeira, mas eu vou falar agora, é a questão de se presentear, é muito importante você se presentear. Então, sempre que eu recebo um salário, eu me presenteio com coisas pequenas, mínimas, mas que me dão um enorme prazer, gente. É um café especial, um café, por exemplo, um café que tem um aroma, um cheiro e um sabor diferente. O meu chá verde com folhas de manga. Então, assim, são esses prazeres, pequenos prazeres, que eu me dou, que eu me presenteio e eu coloco em primeiro lugar. Antes de pagar as contas, antes de fazer qualquer coisa, eu me presenteio, porque fica no nosso no nosso no nosso inconsciente, o nosso a nossa mente, ela vai entendendo que a gente está se priorizando, que a gente se coloca, que a gente atribui um alto valor para si mesmo, quando você faz isso. Então,
E aí eu não estou falando de deixar de pagar as contas para fazer mais dívidas, eu estou falando de pequenos mimos. Veja que eu estou falando, é um café especial, é um chá, então assim, são pequenos mimos, mas que é um comando que eu estou mandando para o meu cérebro para dizer que o meu valor é altíssimo e que o meu bem-estar está acima de qualquer outra coisa. Então isso realmente funciona, tá? É sério. Um outro exercício que eu quero falar aqui para vocês, que ela passou. Gente, esse livro, ele não é um livro, é um manual, então realmente aconselho comprar. O link do livro para quem quiser comprar vai ficar aqui na descrição do vídeo, porque eu aconselharia você comprar e usar o livro como manual para fazer essas dinâmicas consigo mesmo, porque realmente funciona muito. Um outro exercício é, por exemplo, pense em 3 coisas do seu passado que você fez, do qual você se orgulha muito. Pensa aí. Pensou? Tá. Então depois você escreve, né, o que você precisou desenvolver como qualidade, como característica emocional para alcançar isso, para chegar onde você queria ter chegado. Então você consegue identificar quais as suas qualidades, o quanto que você precisou ser forte, ter características especiais para você chegar onde você chegou, para você conquistar o que você queria ter conquistado. Gente, uma questão da postura, né? A postura, a nossa comunicação corporal, ela ela corresponde a 55% da nossa comunicação no total. Então, 55% da mensagem que a gente está passando, 55% de toda a mensagem é corporal. Então, é, é o que você não diz, é o que está na expressão corporal. Então, manter uma postura ereta é muito importante, né? A questão do fingir até conseguir ser, né? Então, eu também trabalho muito isso em mim, quando eu vejo que eu estou um pouco, né? Uma postura não muito legal, de corrigir a postura, porque quando você corrige a sua postura, você está falando para o seu cérebro, você está dando o comando de que você não se vê como um fracassado, ou como uma boazinha, ou como um coitadinho, né? Quando você assume uma postura ereta e elegante, você está passando um comando de poder. E isso é muito importante para a sua autoimagem. Outra coisa importante também é a questão de sorrir. A pessoa boazinha, ela ri muito, e eu sei porque eu sou, né, eu rio demais. Então, você começa um trabalho, você ri para todo mundo, você cumprimenta todo mundo rindo, você ri demais. Então, uma dica que ela dá, se você está entrando num trabalho novo, só ri no Natal. Deixa para rir só no Natal. Se você entrou em agosto, em setembro, em julho, vai rir só no Natal, para as pessoas não associarem a sua imagem como a imagem de alguém que está rindo sempre, porque às vezes as pessoas veem a nossa simpatia como fraqueza, infelizmente, infelizmente. Bom, por último, eu não vou me estender mais, agora por último, como eu vou dar aqui umas regrinhas, 4 regrinhas do manual de como dizer não para alguém, né. A gente também a Jack fala muito que a gente tem que começar a treinar não. Então, quanto a gente, o bonzinho, a gente tem muito medo de dizer não e fica aquele sentimento de culpa quando diz não, de remorso, de angústia. Então, a partir de hoje, você vai começar a se orgulhar todas as vezes que você der um não. Você vai prometer para si mesmo que você vai dar pelo menos um não por dia. Então, se você não deu um não hoje, você começa agora a treinar a sua assertividade. Dê um não, pelo menos um não por dia. Então, aqui, outra coisa que eu vou dar aqui, que ela ensina pra gente, é como dar um não de uma forma assertiva, né? A pessoa te chama um convite, vamos para a festa no Maranguape, vamos lá. Alguém te chama para dar um rolê, não sei. Você agradece, né, pelo convite, primeiro de tudo é educada, agradece pelo convite, "Obrigada por ter lembrado de mim, estou muito grata",
né, mas eu vou precisar recusar o seu convite para ir para essa casa de praia, para ir para essa casa na serra, para ir para essa festa, não sei, né. Vou precisar recusar. Eu não vou. Então você tem que passar a mensagem de uma forma clara. Não fica dizendo: "Ai, eu não sei, eu tenho que conversar com meu marido. Não sei, eu tenho que falar com fulano. Eu não sei, eu vou ver a minha agenda". Não, diz um não. "Não, eu não vou poder ir". Gente, o que custa? Que custa dar um não? Não fica dizendo talvez, tal. A gente tem muito brasileiro tem muito mania de não dar não, que a gente não gosta, a gente não consegue dizer não. O brasileiro tem a síndrome do bonzinho, então você dá a resposta: "Eu não vou", e ponto. "Não posso ir", e pronto. Só que antes de você terminar a conversa, antes de você desligar o telefone ou antes de você ir embora, você entra em um outro assunto para sair desse ponto negativo e para entrar no assunto positivo, para encerrar a conversa de uma forma bem, leve e positiva, né. Então, se a pessoa te chamar aí para uma viagem, para um passeio, você: "Olha, divirtam-se, boa sorte, espero que dê tudo certo", ou bota um outro assunto no meio, para terminar a conversa de uma forma leve, positiva, para não terminar com um não, porque a última frase, a última palavra é o que mais fica, né, no nosso cérebro. E aí não fica se justificando também, é não e pronto, não precisa ficar dizendo que eu não vou, porque eu quebrei a perna, porque eu tô com dor, porque eu tô doente, porque isso, porque não, não, não e pronto. Não precisa, você se justifica se quiser, mas você não precisa estar se justificando. Essa é a questão, tá. Eu espero ter ajudado, né, eh se você tem alguma pessoa que você admire, que você goste, que você tenha como referência na sua vida, uma referência na questão de se posicionar e de falar, que seja uma pessoa que fale bem, todas as vezes que você se sentir inseguro ou insegura de se posicionar de uma forma mais assertiva, pensa nessa pessoa e aí você se pergunta: "O que faria fulano de tal se estivesse na minha situação, como que essa pessoa se comportaria?". Talvez isso seja um norte que você tenha aí para tomar uma decisão melhor, mais assertiva em relação ao sim ou não, ao ir ou não ir, em relação à situação em questão, tá. Gente, eu espero ter ajudado. Obrigada por hoje, tá. E quando tiver outra live eu informo em todos os canais que eu puder informar. Manhã, beijo, tia, tá aí ainda? Beijo, tá? Painho, beijo para todo mundo que estiver aí, tchau. Tchau, tchau.